Eu queria fazer um registro que eu não passei para vocês, mas eu acho que tem tudo a ver com essa informação que a gente deu também. Por quê? Vamos nessa. A gente tratou ontem da demora na SUFRAMA, estamos tratando hoje sobre isso. E, na verdade, a pauta nacional trata sobre essa demora em vários cargos, né, do segundo e terceiro escalão. A gente tem visto isso na mídia nacional. E, mais recentemente, o foco da cobertura mostrou uma crise ali entre o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, numa disputa sobre ter ou não comissão mista para analisar as medidas provisórias. A gente já citou sobre isso em algumas colunas, sobre o envio das medidas provisórias. Eu estou com uma alergia e de vez em quando vem uma vontade de espirrar, isso está acontecendo desde ontem. Eu vou dar uma paradinha e quando eu parar você me cobre aí, tá, Rafael? Beleza, pode deixar. Se for o caso, a gente já dá um acesso agora, aqui, uma ajuda agora em relação a isso. A Rosiane Carvalho está conosco aqui na coluna de política, trazendo para a gente informações, então, sobre a política local aqui, e agora também começa a falar sobre Congresso. Então, vamos trazer informações aqui, continuar com a Rosiane assim que ela estiver restabelecida, para trazer esses detalhes para a gente. Rosiane que trouxe já o primeiro assunto, que é a insatisfação aí de lideranças indígenas com a demora na condução, na indicação, ali, confirmação da ocupação de cargos para as lideranças, né, para os órgãos que tratam da questão indígena aqui no estado do Amazonas. A gente está mostrando esse pano de fundo, né, sobre essa questão toda. Aliás, eu só queria dizer que, sobre essa minha interrupção, minha avó dizia que quando você está com vontade de espirrar, é bom você olhar para alguém que seja ciumento, que aí congela essa vontade. Só que eu acho que não é o caso de vocês dois, que eu estou vendo aqui no vídeo, né? Mas vamos em frente. Esse é o contexto, né, do que está acontecendo na disputa e na relação do governo federal com o Congresso Nacional. Aí tem esse novo capítulo das MPs e do conflito Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O que são as MPs? São as medidas provisórias, que elas precisam ser aprovadas e elas têm um efeito de lei. Elas não passam pelo mesmo processo que passam os projetos de leis que são analisados pela Câmara e pelo Senado, mas elas precisam ser aprovadas num prazo de 120 dias, senão elas perdem a validade. E ali há, por exemplo, entre as MPs que ainda não foram analisadas, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, só para a gente ter noção, assim, a extinção da FUNASA, né? Então, só para a gente ter noção do que significa. E eles estão disputando lá se retomam as comissões mistas, onde o Senado tem uma força muito maior, e que sempre foi assim, ou se mantém o que eles decidiram durante a pandemia, que é não ter comissão mista para dar agilidade, andamento maior, as coisas todas, mas, na verdade, durante a pandemia isso foi decidido para evitar aglomeração, a ida muito frequente dos parlamentares lá como forma de proteção, né? Bom, o que acontece é que o Rodrigo Pacheco quer retomar a comissão mista, o Arthur Lira está segurando, e propôs uma nova forma, mas que dê maior representatividade à Câmara, maior poder também à Câmara nessas comissões mistas. Ontem à noite, o senador Eduardo Braga, né, líder do MDB, deu uma entrevista na Globo News à noite, no Jornal das 10, e se manifestou a respeito desse impasse. E neste ponto específico, eu achei importante, interessante, porque a opinião do Eduardo Braga é que essa posição da Câmara, e portanto do Arthur Lira, ela está tendo um posicionamento de passar por cima da Constituição, passar por cima de uma decisão do STF e passar por cima das necessidades do país, porque paralisou a Câmara e o Senado e tudo que necessita do governo federal para dar andamento às questões. Você imagina se o Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, não se efetua, e a FUNAI já está dentro do Ministério dos Povos Indígenas. Veja a confusão, né? Isso só para dar um ângulo, né, dessas questões todas. Então é isso, o pano de fundo todo, a gente tem trazido essas informações, mas a gente tem que fazer o link com o contexto nacional. O presidente Lula está tendo uma grande dificuldade de lidar com Arthur Lira, de lidar com essa força, essa forma de conduzir a Câmara dos Deputados especialmente, mas a força que ele tem e o Congresso na relação com o governo federal. Isso vai ser sempre assim. E aí a gente tem em curso, o ano corre, daqui a pouco começa novamente a necessidade do governo de restabelecer, de reprogramar o orçamento, vai passar por lá também, e tudo isso envolve um pano de fundo, que são as negociações de quê? Dos cargos, né? Dos cargos, inclusive os cargos mais altos de ministros. Então é isso que está acontecendo e é isso que está em curso.